Ótima tarde para você. Está no ar o Boletim Legislativo deste dia 11 de abril. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vereadores pedem a recriação da gerência do INSS aqui em São José dos Campos. Para os parlamentares, o departamento é importante para garantir a proteção social. Tem ainda as atrações culturais que vão agitar a cidade neste fim de semana, então continue com a gente. Durante a 18ª sessão do ano, os vereadores debateram temas de interesse público e votaram projetos de lei. Entre os projetos debatidos durante a 18ª sessão do ano está a proposta de emenda à lei orgânica, encaminhada pela Prefeitura, com o objetivo de flexibilizar a mudança de finalidade das áreas verdes e institucionais de loteamentos habitacionais. Segundo a matéria, alguns bairros teriam áreas verdes ou institucionais ainda não utilizadas, como descritas no projeto do loteamento, que poderiam servir para outros objetivos. Dessa forma, a mudança na lei iria facilitar e agilizar a desafetação e doação dessas áreas para novos fins. As hipóteses de alteração da finalidade dos espaços verdes e institucionais só seriam válidas para a construção de moradias de programas habitacionais e em razão da necessidade de obras de mobilidade urbana. Para as áreas afetadas, a proposta exige a compensação. A proposta foi aprovada em primeiro turno, com 7 votos contrários. Para a votação do segundo turno, é preciso um intervalo de no mínimo 10 dias. A matéria será considerada aprovada se obtiver o voto favorável de 2/3 dos vereadores. Outros 2 projetos foram aprovados em plenário. O primeiro concedeu o nome de um morador falecido da cidade a uma área verde que fica no Bosque dos Eucaliptos, na Zona Sul. Já a segunda matéria permite regularizar a transferência da titularidade de uma unidade habitacional doada pelo município para um novo morador. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal do YouTube. A gente segue falando sobre o trabalho dos parlamentares. 19 vereadores assinaram o requerimento que pede a recriação da gerência do INSS aqui em São José dos Campos. Para os parlamentares, o departamento é uma representação política e social do Instituto e a proximidade com a população do município é importante para a garantia da proteção social. A Agência da Previdência Social em São José dos Campos segue em funcionamento, mas um setor ligado ao órgão, que até 2022 tinha sede na cidade, já não atua mais aqui. É a Gerência Executiva do INSS, também chamada de GEX. Ela funciona como um escritório administrativo local, ou seja, é responsável por executar os serviços previdenciários regionais, desde o atendimento ao público até a gestão dos benefícios e recursos. Há 2 anos, a gerência foi transferida para Taubaté, mas os vereadores da Câmara têm cobrado o retorno do serviço aqui para São José. O pedido foi feito em um requerimento assinado por 19 parlamentares e enviado ao INSS. Fechou a superintendência daqui, transferiu todos os funcionários para Taubaté, e outros para o Rio de Janeiro. Então, os cargos que eram de São José dos Campos foram para o Rio de Janeiro. Isso é ruim, porque a superintendência de São José, ela tem um papel importante, é a maior cidade do Vale do Paraíba. Então, é por isso que a gente votou por unanimidade, porque nós queremos que a superintendência seja de São José dos Campos, que retome essa atividade que era antigamente, para que a gente tenha aí um melhor atendimento à população. A GEX é fundamental para coordenar programas como o de educação previdenciária, apoiar o controle social através dos conselhos de previdência e executar tarefas de comunicação e representação política do INSS. Além de São José, a gerência executiva que funcionava na cidade também atendia Guararema, Santa Isabel, Jacareí, Santa Branca, Paraibuna, Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela, Monteiro Lobato e Jambeiro.
Em nota, o INSS informou que não foi notificado em relação ao requerimento. Disse ainda que o que houve foi a unificação das antigas gerências executivas de São José e Taubaté. Assim, foi estabelecido o gerenciamento conjunto de todo o Vale do Paraíba, com sede em Taubaté. De acordo com o INSS, a unificação faz parte de uma mudança estrutural do Instituto. A nota reforça ainda que essa readequação, iniciada em 2022, não fechou agências da Previdência Social na região. Hoje, a Gex Vale do Paraíba, com sede em Taubaté, é responsável pela administração de 16 agências, que abrangem 41 cidades. Mesmo com o posicionamento do órgão, a vereadora acredita que a atuação de uma gerência em São José é importante para humanizar processos e administrar políticas que atendem melhor às realidades do público local. A superintendência ela tem um poder de decisão, né? Como muitas questões não tem recursos, né? Nem todas as atividades, todas as questões, quando você entra com pedido de aposentadoria, normalmente nem tudo está resolvido, né? E a superintendência, sendo aqui de São José, ela pode ter um diálogo, principalmente quando você tem situações de trabalhadores que estão encostados, né, por conta de saúde, doença do trabalho e tudo mais, e você tem que faz o recurso, mas também você pode dialogar com a superintendência para que seja mais agilizado, seja mais rápido, que tenha mais humanidade todo esse processo. Então é fundamental ter alguém aqui perto do que ir lá em Taubaté. Ainda de acordo com a vereadora, São José é a maior cidade do Vale do Paraíba e se mantém como uma referência regional. Motivos que são suficientes para que o município tenha uma gerência própria, capaz de atender demandas locais e dar assistência às cidades vizinhas. É importante que a gente tenha na cidade, a maior cidade do Vale do Paraíba, né, os equipamentos completos. Então, o INSS que ele tem a superintendência aqui. Vamos falar de um assunto que tem despertado bastante preocupação das autoridades, a febre amarela. São José dos Campos confirmou a segunda morte pela doença. Os dados pessoais da vítima não foram divulgados, mas a prefeitura informou que ela não estava vacinada. O primeiro óbito foi registrado e confirmado em março deste ano. A secretaria tem feito uma busca ativa para imunizar a população. E quem vai trazer as informações sobre esse trabalho é a repórter Ana Vitória Caxias. E a busca pela vacinação já começou na cidade, começou em São Francisco Xavier, em bairros da Zona Norte, está agora na Zona Leste e região Sudeste aqui da cidade, mas percorre também em bairros da Zona Norte a cidade inteira. Mas para a gente entender a importância dessa vacinação, vou conversar com a Cristina Alvarenga, coordenadora do programa de imunização. Cristina, conta pra gente como que está funcionando esse trabalho de busca das pessoas para a vacinação da febre amarela. Então, a vacina, só para entender, a vacina de febre amarela, ela já está na rotina do calendário de vacinação para todo mundo. Crianças tomam uma dose aos 9 meses e um reforço aos 4 anos. Acima dos 5 anos de idade, dose única para toda a população. Então ela já é uma rotina. Como teve os casos de febre amarela e tem gente que teve óbito, o que a prefeitura está fazendo? Ela intensificou essas ações de busca ativa. Então, primeiro nessas regiões de mata, para a gente é extremamente importante você tomar essa vacina e oferecer para a cidade toda. Se você vai se deslocar para algum lugar que tenha risco, é importante você estar se vacinando. E essa busca acontece como? São agentes, são carros com som, como é que funciona? Tudo isso, passa carro de som, eles vão, os agentes passam, as unidades vão, às vezes conseguem fazer a vacina na residência, algumas chamam as pessoas para fazerem vacinação na unidade básica de saúde. Só vou dar um lembrete. Toda vez que você fizer uma vacina de febre amarela, é bom você entrar no site do Certificado Internacional de Vacinação de Febre Amarela e cadastrar essa vacina. Se tiver alguma viagem para um país que exige essa comprovação, você já tem isso pronto. Se deixar para a última hora, às vezes você tem que mudar a data da sua viagem porque não fica tempo no período hábil. E a gente teve já um surto de febre amarela e as pessoas tomaram essa vacinação, a gente fala que é a meia dose. As pessoas precisam reforçar essa dose? Como é que funciona? Quem tem que se vacinar mesmo? Isso foi em 2018, a gente fez a dose fracionada. Só precisa se vacinar se antecipar essa dose, que é o ano que vem.
quem for quem for para algum lugar, se deslocar para algum lugar que precise da vacina. Então precisa da dose inteira, porque essa dose plena não serve para você viajar para fora do país. E tem alguma contraindicação, alguém que não pode tomar a vacina da febre amarela? Então, como é uma vacina de vírus vivos atenuados, a gente não faz assim. Pessoas que têm alergia grave ao ovo, por exemplo, pessoas que estão com tratamento imunossupressor. O que é isso? Tomando um corticoide em dose alta, que a gente chama 2 miligramas para criança, 20 miligramas para adulto, durante 14 dias ou mais. Pacientes que estão se submetendo à quimioterapia, radioterapia, então a gente não faz nesse momento. A gestante também não faz, a não ser em situações graves de risco, daí se conversa, tá? Além da busca ativa, onde que as pessoas podem se vacinar aqui em São José com a vacina? Qualquer unidade básica de saúde tem a vacina de febre amarela. É só procurar uma unidade, assim como São José ou como qualquer outra unidade de saúde de qualquer município. E a gente já que está falando da febre amarela, quais são os principais sintomas? E, por exemplo, a pessoa teve esses sintomas, que serviço ela deve procurar aqui em São José? Ela deve até uma UPA, ao hospital municipal? Onde que a pessoa deve ir? Então, eu acho que ela tem que procurar uma unidade de atendimento, se tem seu convênio, ou HM, Hospital de Clínica Sul. As pessoas receberam um treinamento pela equipe da vigilância, intensificando e desencadeando quais são os problemas. Então, a pessoa tem fadiga, um cansaço muito grande, tem essa característica de amarelidão no corpo. Tem que ter muito cuidado no diagnóstico, que pode confundir com outras doenças. Por isso que, assim, na dúvida, procura uma unidade de saúde para saber qual é certo o seu diagnóstico e essa suspeita. Muito obrigada. Então é ficar atento, procurar uma unidade de saúde e se vacinar. Ana Vitória Caxias para o Boletim Legislativo. Obrigada, Ana. A gente confere agora as vagas de emprego abertas no PAT na agenda de serviço. O PAT, que é o Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de obras, ajudante de serralheiro, analista de logística, assistente de vendas, atendente balconista, atendente de farmácia, atendente de lanchonete, atendente de padaria, auxiliar contábil, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção elétrica, auxiliar de pedreiro, auxiliar em saúde bucal, carpinteiro, comprador, copeiro, corretor de imóveis, cozinheiro de restaurante, cozinheiro geral, designer de sobrancelhas, eletricista, eletricista de manutenção em geral, empacotador à mão, empregado doméstico nos serviços gerais, encarregado de obras, faxineiro, mecânico de veículos automotores a diesel, montador de esquadrias de madeira, montador de estruturas metálicas, operador de caixa, operador de empilhadeira, operador de máquinas de construção civil e mineração, operador de telemarketing, operador de telemarketing receptivo, pedreiro, pintor de obras, pintor industrial, promotor de vendas, recepcionista secretária, técnico em automação industrial, técnico em nutrição, vendedor interno, vendedor porta a porta e vendedor pracista. Ainda há vagas para pessoas com deficiência nos cargos de operador de vendas. Para se candidatar é fácil. É só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro de São José dos Campos. Lagos de parques e praças da cidade estão passando por um processo de manutenção, um trabalho importante de limpeza e conservação dos espaços públicos do município. O lago cheio de carpas que encantam moradores e visitantes é uma das características do Parque Santos Dumont. E para que ele fique sempre assim, bem cuidado, a manutenção precisa ser constante. A limpeza dos lagos é importante pela parte estética, né, que os lagos ficam muito escuros, você não consegue nem visualizar os peixes que estão nos lagos, mas também remover as sujidades que ficam acumuladas no fundo, lodo, restos de folha. Recentemente, o lago passou por um procedimento de limpeza. O trabalho é acompanhado de perto por um especialista em peixes que avalia as condições da água.
Sem a limpeza periódica, o lago pode ser contaminado com algas que crescem em função da sujeira. O objetivo é garantir a qualidade da água para as carpas e também manter o ambiente sempre saudável. A importância da limpeza é a parte de sanidade, né? Você vai ter uma água mais limpa, menos, vamos dizer assim, poluída com os restos orgânicos, é uma água mais oxigenada, melhora a saúde dos peixes, essa é a importância. O desafio nos lagos que tem muitos peixes é você cuidar que os peixes não venham a perecer, né? A gente contrata um piscicultor, ele remove os peixes, fica aguardando até a limpeza. Esse trabalho é realizado anualmente nos 9 lagos da cidade, sendo 7 grandes lagos e 2 artificiais. Para garantir a conservação, também é preciso que a população tenha consciência sobre a importância da preservação. No Parque Santos Dumont, alimentar os peixes para entreter as crianças é uma prática corriqueira. Mas o problema é que isso traz prejuízos. Os nossos lagos, eles têm o caráter contemplatório. Então, a população não pode jogar alimentos, jogar resíduos e nem mesmo jogar outros peixes aqui. Alguns peixes se alimentam dos próprios filhotes de peixe, então não pode ter essa mistura de outras espécies. Quando a gente faz a limpeza dos lagos, em determinados lagos a gente tem que remover os peixes e a gente tem um piscicultor próprio que nos ajuda nessa operação. E a Câmara defende a importância de preservação dos espaços públicos e das áreas verdes da cidade, como os parques e lagos. Para o vereador Zé Luiz, a limpeza desses locais precisa ser constante, mas esse trabalho também deve ser reforçado com campanhas educativas para que a população também auxilie na conservação. O principal, quando a gente fala em longo prazo, é o próprio munícipe ajudando algo que foi revitalizado, ele começa a cuidar daquilo ali também, começa a ter um carinho, um amor para aquela questão, para aquele espaço público, aquele espaço ambiental. Eu acho que é isso que nós estamos precisando, cada vez mais a comunidade se apaixonar por esses locais, porque é fonte de vida também você cuidar desse ecossistema. Além de promover conforto visual e melhorar a qualidade de vida, os lagos também colaboram com a umidade do ar e com o controle da temperatura. Preservá-los é um ato de cidadania. A sexta-feira chegou, então vamos conferir quais são as atrações que vão agitar a cidade neste fim de semana. A Júlia Lopes já está aqui com a gente, vai nos contar tudo que vai acontecer na cidade neste fim de semana, né, Ju? Boa tarde. É isso mesmo, Fran, boa tarde, tudo bem? O final de semana tá cheio de atrações culturais, muitas coisas legais para todos os gostos, viu? Então conta pra gente. Vamos contar. Então, nesse final de semana, na sexta-feira, para quem gosta de Michael Jackson, vai ter o tributo a ele, intitulado Rei Ainda Vive. Vai agitar ali o Teatro Colinas. O espetáculo ele conta com caracterização do artista, dançarinos e muita troca de figurino. Quem é fã não pode perder. Será uma noite para relembrar os maiores sucessos do ídolo. Então, na sexta-feira, 11 de abril, às 8 horas da noite, e os ingressos no site do Teatro Colinas, tá bom? E ainda na sexta-feira, para quem gosta de teatro, o espetáculo Vazio na Mala, baseado em fatos reais, mergulha nas profundas marcas deixadas pelo Holocausto. A mala, objeto central e símbolo do espetáculo, guarda não apenas documentos, mas o silêncio e as memórias reprimidas de uma família que lutou pela sobrevivência após fugir da Alemanha nazista e chegar ao Brasil. Então, o teatro acontece no Teatro SESI, né, no Bosque dos Eucaliptos, a entrada é gratuita, e acontece na sexta, sábado, às 8 horas da noite e no domingo, às 7 horas da noite. E vamos para o sábado, então, Fran? Lá no Parque Vicentina Aranha acontece o cinema ao ar livre com a exibição do filme infantil Robô Selvagem. Uma história comovente sobre a convivência entre tecnologia e natureza e o significado de estar vivo. O robozinho Ross fica preso em uma ilha e ele passa a conviver com animais. Ele precisa se adaptar a essa nova realidade. Sem mais spoilers, mas vale a pena assistir, viu? Vai passar então lá no Parque Vicentina Aranha, a entrada é gratuita, só chegar lá às 7 horas da noite, tá bom?
E no domingo vai ter música boa também lá no Parque Vicentina Aranha. Paulo Querubim Banda apresenta o espetáculo musical Pela Natureza por Amor, que transita entre influências do pop, MPB e o movimento Clube da Esquina, homenageando grandes nomes da música brasileira. A banda também apresenta composições autorais, viu? Então acontece no domingo, às 10h30 da manhã. Nada melhor para começar o domingão, né, Fran? E para finalizar, eu tenho um evento perfeito para quem ama carros. Um dos maiores eventos automotivos do país, o Turning Show Brasil, chega a São José. Cheio de atrações imperdíveis, o evento terá exibições de carros tunados, demonstrações de manobras radicais e muito mais. Acontece no Jardim Limoeiro, no Palácio Sunset, a partir das 9h da manhã. E é isso, Fran. Curtiu a agenda? O que você vai escolher para fazer esse final de semana? Curti. Eu sempre curto a agenda, né? A agenda é muito bom. A gente tem opções variadas para levar a família, para curtir com os amigos. Então, é sempre muito gostoso acompanhar o que vocês separam aqui pra gente. Perfeito. Obrigada, viu, Ju, pelas informações e um ótimo fim de semana para você. Bom final de semana para você também. Até mais. Até mais. A gente volta na semana que vem. Voltamos. Espero você, hein? Tá bom. E olha, a Biblioteca Cassiano Ricardo recebeu o sarau Litero Musical Nós e Elas. Com muita poesia e literatura, o grupo Nós das Letras celebrou 2 anos de atuação. Para marcar a data, foi realizado o sarau Litero Musical Nós e Elas, reunindo arte, homenagens e uma verdadeira celebração da força feminina no auditório da Biblioteca Cassiano Ricardo, em São José. Por que não juntar um sarau com homenagens a pessoas, a mulheres especiais para a cidade, para a cultura, para a literatura? Então nós escolhemos assim, fizemos uma seleção de nomes e dos nomes a gente selecionou a dona Ângela Savastano, a Rita Elisa Seda, a Patrícia Iocco, a Amélia Naomi, que é madrinha do grupo Nós das Letras, né? E falamos, vamos celebrar. E a Edna Gomes, ela trabalha com a cultura junto com a questão racial, mas ela também junta a literatura, então isso é bacana. Então o grupo decidiu homenageá-las. O evento foi dedicado a homenagear 6 mulheres que se destacam por suas contribuições à cultura, à política e ao fortalecimento da comunidade local. Entre elas, a vereadora Amélia Naomi, madrinha do grupo e figura de grande relevância para a cidade. É fundamental o trabalho que eles fazem, a edição de livros é colaborativa, tem uma iniciativa importante, ouvir as pessoas recitar seus poemas aqui é uma coisa maravilhosa, linda. Eu estou muito feliz de estar aqui. O vereador Fabião Zagueiro também esteve presente e destacou a importância de apoiar iniciativas como o Nós das Letras. Isso é super importante, né? Eu vim até correndo para cá. A gente tem que fomentar cada vez mais a nossa cultura, né? E aqui hoje nós tivemos uma noite de sarau, né? Com vários artistas e a comunidade unida. Eu acho que isso aqui não precisa ser só nesse momento. A gente precisa espalhar isso aqui nas periferias, né? Para ter esse espetáculo e a cultura, né? Que a gente precisa levar para o nosso povo. Então aqui foi uma noite super agradável, né? Que a gente relembrou momentos inesquecíveis. Além das homenagens às personalidades vivas, a escritora Hilda Hilst também foi lembrada de forma especial. O legado da autora foi representado por sua prima Sônia Hilst, emocionando o público presente. Criado para fomentar a literatura regional e brasileira, o grupo Nós das Letras promove encontros, saraus e oficinas, sempre com o objetivo de democratizar o acesso à arte e valorizar talentos locais. O grupo Nós das Letras nasceu desse desejo de levar a poesia, de levar a nossa voz para o mundo, né? De fazer com que as pessoas fossem tocadas pela literatura, pela poesia. E daí, em bate-papo, em roda de conversa com amigos, vamos formar um grupo? Vamos formar um grupo. E nesta noite de festa, o que se viu foi exatamente isso. Um espaço de acolhimento e poesia, onde a arte falou mais alto e as mulheres foram as grandes protagonistas. Isso é muito importante, mulheres que estão aí fazendo e que trazer elas à tona é a mesma coisa de falar para outras mulheres
vai que você também é capaz, você também pode, porque infelizmente a gente sabe que hoje as mulheres são muito silenciadas, elas estão fazendo, mas ao mesmo tempo são deixadas de lado. Então, quando a gente mostra que tem muita mulher fazendo, eu acredito que outras mulheres, igual a minha filha que está aqui, ela olha e se espelha, a gente precisa se espelhar. Com talento, emoção e consciência social, o grupo Nós das Letras segue escrevendo sua história e mostrando que a cultura tem um papel fundamental na construção de um futuro mais justo e sensível para todos. Eu estou encantado com o que eu vi hoje, a performance das pessoas, da Sandra, do Sandro, quer dizer, a Penelope, a Daniela. As pessoas estão de parabéns. Eu saio daqui hoje com a alma assim lavada de que há esperança e que há literatura sim em São José. A gente confere agora como ficam as temperaturas aqui na cidade na previsão. A sexta-feira será de sol entre nuvens com pancadas de chuva à tarde. À noite, não chove. A máxima é de 25 graus com mínima de 19. Já no sábado, o sol aparece entre nuvens. À tarde, o tempo segue nublado. À noite, não chove. A máxima é de 26, com mínima de 17 graus. O domingo também será de sol e poucas nuvens, sem possibilidade de chuva à noite. A máxima esperada é de 27, com mínima de 17 graus. O boletim legislativo desta sexta-feira termina aqui. Espero que você tenha aproveitado as informações. Todo o conteúdo da TV Câmara também está disponível no nosso canal do YouTube TV Câmara SJC. Um ótimo fim de semana para você. Tchau, tchau.